paz do Senhor, povo abençoado, bem-vindo a mais uma aula do nosso seminário Cubo. Mais um momento de aprendizado, mais um momento de crescimento espiritual. Nesta aula eu gostaria de tratar sobre a liturgia do culto assembleano. Ora, a liturgia ela se dá quando se reúne o grupo de irmãos, a congregação, para cultuar a Deus. É aqui que se revela a característica da igreja. A igreja se revela, se completa, a igreja é plena quando ela se reúne para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor. Então, desta feita, o nosso tema será a liturgia do culto assembleano. O culto assembleano, ele se inicia com um período de oração devocional. É aquele momento em que aqueles que vão chegando ao culto dobram os joelhos para orar a Deus, para conversar com Deus. É a oração devocional. Não existe um período determinado, o que existe é o período determinado para se começar o culto. 7 horas, ou 19 horas, se for à noite, ou 7h30 da noite. E a forma de começar o culto é relativo em alguns lugares. Em tempos passados, o pastor, o dirigente da congregação, ele tinha uma campainha que ele acionava, batendo na mesma para passar para os irmãos que tinha terminado o período de oração. Então, alguns chegavam mais cedo, outros mais tarde, mas sempre dentro daquele período, até aquele horário determinado para se iniciar o culto. Eu aprendi com os meus pais na fé, a nossa forma de iniciar o culto, visto que os irmãos estão de joelhos dobrados em oração, a gente começa suavemente cantando um coro de hino ou já um louvor da harpa cristã. E assim todos acabam se tornando conscientes de que o período da oração devocional se concluiu. Após os irmãos tomarem os seus assentos, vai assim se dar início ao louvor devocional. 2 ou 3 hinos, ou até 4 hinos serão cantados. Os hinos podem ser avulso, mas nós optamos mais pelos hinos da harpa cristã. É a nossa tradição. Dependendo do movimento do culto, você canta 2 hinos. Se o culto já está bem movimentado, já tem um grupo maior de irmãos, você canta 2 hinos para você ganhar tempo nas oportunidades. Após o devocional de 2 ou 3 hinos, ou até mesmo 4, se você achar que é cabível, vai se pedir para que todos se coloquem em pé para se fazer a leitura oficial, assim denominada, da Palavra de Deus, que pode ser feita pelo dirigente da congregação, pelo pastor da congregação, ou por alguém que ele determinar que faça a leitura. No momento da leitura é aconselhável que ninguém transite na congregação, que ninguém converse na hora da leitura, que ninguém se locomova. Quem estiver já dentro do templo, procure o seu ambiente e ali esteja. Os que estiverem chegando, esperem na porta da igreja para que se conclua a leitura da palavra, visto que a leitura da palavra significa dizer que Deus está falando. Então, no momento em que Deus está falando, não é lícito, não é louvável, não é justo que alguém caminhe, que alguém fale, que alguém se locomova, que é uma falta de reverência, de respeito, não para quem está fazendo a leitura, mas para a palavra de Deus ou para o próprio Deus que está falando através da palavra. Então, no momento da leitura, todos devem estar no seu devido lugar, em silêncio, ouvindo Deus falar. Pois bem, após a leitura, é feita uma oração por quem fez a leitura ou por alguém indicado pelo dirigente. Após feita a oração, todo mundo toma os seus assentos e vai se dar continuidade àquele culto, à liturgia. E assim
começa se cedendo oportunidades aos irmãos, aos departamentos, os conjuntos que participam daquele culto, principalmente oportunidades para o louvor. Intercaladamente, pode alguém dar uma saudação, alguém pode dar uma palavra que é correspondente com o tempo. Em outra aula a gente vai ensinar quanto tempo tem uma saudação, quanto tempo tem uma palavra e quanto tempo tem a ministração final de um culto. Mas a prioridade é para os louvores. Por que a prioridade é para o louvor? Porque o louvor ele vai preparar a alma, desarmar a alma, desestressar a alma para ouvir a mensagem da palavra de Deus que se faz na conclusão do culto. No final do culto, é o último momento do culto. Pois bem, quem pode dirigir o culto? Bom, o culto é dirigido pelo pastor da igreja, pelo dirigente da igreja, salvo cultos de mocidade, vai ter uma pessoa específica para dirigir, culto de senhora, vai ter uma pessoa específica para dirigir, culto de criança, vai ter uma pessoa específica para dirigir, culto com os senhores, vai ter uma pessoa específica para dirigir. Se por acaso o pastor ele atrasa no culto, quem é que deve começar o culto se o pastor atrasou? Vai se seguir a hierarquia. Se não está o pastor, então o evangelista começa. Se não está o evangelista, começa o presbítero. Se não está o presbítero, então o diácono começa. Se não está o diácono, então o auxiliar começa. Se não está o auxiliar, um membro começa. Mas se não tiver nenhum destes que eu falei, aquela pessoa que tiver mais desenvoltura vai dar início ao culto. O importante é que a obra do Senhor não pare, que a obra do Senhor não sofra nenhum detrimento por essas questões. Pois bem, após a oração, após a leitura da palavra, a oração pela leitura da palavra, viram as oportunidades que não existe uma lista, uma programação para ser, por exemplo, primeiras crianças, primeira mocidade, primeiras senhoras. Não, essa forma vai depender do desenrolar do culto. Não existe uma regra para quem vem primeiro e quem vem em segundo. Após essas oportunidades, vai se fazer a apresentação dos visitantes, aquelas pessoas que estão honrando aquele culto com a sua presença, com a sua visita, de uma forma muito sutil, muito ética. Você vai apresentar aquelas pessoas sem constrangê-las, porque existem alguns casos que isso pode acontecer por falta de entendimento de alguns. Em determinado momento do culto, lá para as 8 horas, você vai pedir para alguém cantar um louvor, para que seja feita a contribuição, a retirada das ofertas, que os irmãos assim o fazem em todos os cultos. Após todo esse desenrolar, veja, eu vou repetir. Primeiro é oração devocional, todos de joelhos. Depois existe um sinal através de um cântico suave de um hino para saber que aquele tempo de oração terminou. Depois vem os cânticos devocionais, que são da harpa cristã, ou pode até ser avulso através de uma banda. Depois vem a leitura da palavra, leitura oficial, na sequência com oração pelaquela palavra, e depois vai se ofertar as oportunidades para quem canta, para os departamentos, para quem dá uma saudação, para quem dá uma palavra, vai apresentar os visitantes, vai tirar as contribuições e no final eu sempre costumo deixar 40 minutos, 45, é o tempo que nós costumamos deixar para a palavra, em média 40 minutos para a mensagem final, que é feita pelo pastor ou por alguém que ele escalou da igreja ou por um convidado, certo? Então, após a mensagem, se é feito o convite e termina-se o culto com oração de agradecimento pelo culto, pelas bênçãos, por tudo que fora realizado ali, pedindo também as bênçãos de Deus para a sequência da vida, para o dia que se segue ou o dia que virá. Após essa oração, o pastor
ou evangelista, ou até mesmo um presbítero autorizado pelo pastor, vai impetrar a bênção apostólica e todos irão sair dali satisfeitos e abençoados. Que Deus abençoe a todos. Espero você na próxima aula, que vai ser bênção do céu. Forte abraço e até a próxima.